Na minha avaliação, isso preocupa muito mais o Moro do que a cassação. Nesse momento. Preocupa no seguinte sentido, não que ele desconsidere ou minimize a cassação. Mas a cassação ele está lá com seus advogados, está lidando, etc. Esse caso aí, me lembro que ele foi acusado ali o que pesa contra ele é que foi atribuído a ele, a saída dele da magistratura foi como uma fuga para não responder a questões nas quais ele já estava sendo investigado. Né? Então, teria sido uma rota de fuga. E aí tem que ver que casos são esses. Embora ele não seja mais juiz, se foram cometidos crimes, quer dizer, crimes sérios e tudo, eu acho que isso vai continuar pesando contra ele. E lembrar que o Moro foi o Gilmar Mendes, né? Passou por aquela humilhação. O sujeito não faz isso à toa, né? Ele para mim, ele foi ao Gilmar muito mais por essa questão dele, que está no CNJ, do que pela questão eleitoral. Eu seria meio que colocar um pé na porta. É importante que aquele que esteja nos vendo, esteja nos ouvindo, não fique achando que a gente acha que bandido tem direito de fazer bandidagens, né? Paulo Roberto Costa, Duque e um gerente lá, que eu me esqueço o nome, de cara assim, logo no começo, não teve negócio de tortura psicológica, não. Devolveram milhões. Claro. Então, a Lava Jato, ela foi permitida pelo equívoco da criação da lei da delação premiada, que foi um grande erro de se criar sem mecanismos de controle. Permitiu que juízes oportunistas avançassem. Mas que a Lava Jato trouxe também coisas importantes. É bom que quem esteja nos ouvindo fique consciente disso. É importante lembrar que o dinheiro foi pego e bandidos foram presos. Posso ler um comentário da nossa audiência? Tem uma parte indignada, como você colocou aqui. A Patrícia Ferreira escreve assim: isso é uma vergonha. Se devolveram até dinheiro, como é que não roubaram isso no Brasil? Não tem leis, ok? Pouca vergonha brasileira. Então é esse o sentimento que o Genésio está trazendo aqui. É importante que a gente saiba que não existem heróis. Não existem heróis. E nem existem absolutos vilões. Agora, sobre o que você falou, a nota da Associação dos Juízes Federais. Ela começa falando de surpresa, depois começa a dizer que exageraram um pouco na dose, mas nós temos que ver o seguinte: essa decisão de hoje do ministro Salomão, que é inclusive muito sintonizado com o ministro Alexandre de Moraes, eles são do mesmo time, da mesma turma, apesar dele ser juiz de carreira e o outro ter vindo do Ministério Público. Um no Supremo, outro no STJ, né? Exatamente. Ele é ministro do STJ, tomou a decisão um dia antes da sessão, que será amanhã, do plenário do Conselho Nacional de Justiça. Eu não tenho a menor dúvida que ele apurou com cuidado sobre a decisão que o pleno tomará amanhã. E não se afasta, repito, um desembargador com pedigree como Thompson Flores, que teve um avô que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, impunemente. Então, a decisão é corajosa, aparentemente voluntariosa, mas eu acredito que não, por conta da formação moral a formação jurídica do Dr. Luiz Felipe Salomão. Então, eu acredito que essa nota dos juízes federais, se você perceber, ela também teve os seus cuidados, né? Porque, na verdade, foi um juiz federal que tomou a decisão contra os juízes federais. Perfeito. Eu compreendo bem o que ela está dizendo, assim, a indignação, porque às vezes, hoje, por exemplo, nós estamos com foco nessa decisão. Então, toda a nossa veemência, análise é para esta decisão relativa a esses personagens e, portanto, de um aspecto todo dessa operação. Então, fica parecendo que, de repente, a gente está falando mal de tudo que aconteceu. Não. Eu acho que a Lava Jato, inclusive, muito bem mencionou o Genésio, ela produziu prisões, sem nenhuma dúvida, produziu prisões legítimas, resgatou dinheiro, provou corrupção no âmbito da Petrobras e em outros âmbitos de negócios. Eu acho que isso aí é de se reconhecer. Quando a gente fala, e repare bem, Patrícia, que a gente está falando de politização, quer dizer, a politização é exatamente quando ela começa, a operação, a querer induzir certas delações e certos depoimentos, induzir na direção de alguns políticos, né? Eu diria assim,
Direcionar as investigações para cima dos políticos, tudo bem. Se ela tem suas suspeitas, o investigador tem todo o direito de buscar. Agora, induzir delações, buscar de qualquer forma alcançar esse político ou aquele, aí ela já está caindo nessa coisa que a Andréa trouxe do Dallagnol, que é os fins justificam os meios. Então eu tenho convicção que aquele cara ali rouba, então eu vou para cima. Não pode ser assim. E a partir de um certo momento a operação ficou assim. Então isso que nós estamos vendo aqui hoje, o resultado do comprometimento da operação com a questão política. Reforçar isso que foi dito para a Patrícia, porque não é só ela, viu, Afonso? Muita gente acha e questiona, mas então a Lava Jato era tudo falso. Não tinha bandido? Não, tinha, tanto que ela produziu muitos efeitos. Sim. Se perdeu no meio do caminho por razões que eu considero estritamente políticas e muitas delas envolvendo uma guerra da primeira instância do judiciário com a cúpula. É a questão importante da fundação que queria ser criada em relação a esse dinheiro todo, bilionário, que foi recuperado pela Lava Jato. Tem até aqui uma lembrança de que o ministro Gilmar Mendes, à época, disse que se tratava de uma espécie de Fundação Criança Esperança. Foi uma forma jocosa dele falar desse dinheiro vultoso que os procuradores estavam se articulando ali para ter em mãos, ao fim e ao cabo, ter em mãos uma fundação de caráter privado, né? Hoje em dia se aproveita os atos que são possíveis de se aproveitar dentro de um processo. Antigamente anulava tudo, hoje se aproveita o máximo que pode ser aproveitado, mesmo tendo uma nulidade, para continuar o processo, ou seja, só quando não tem jeito, só quando a coisa é feia demais, como eu digo lá com os meus meninos e minhas meninas, só quando o trem é feio demais que não tem jeito. Infelizmente, na Lava Jato, tem muitas situações tão feias, em que não foi possível se aproveitar nada. E assim, só para abrir um parênteses, isso é gravíssimo para uma democracia, para um Estado democrático de direito. Não pode haver a aceitação desse tipo de conduta por parte de juízes, desembargadores. Por quê, André? Senão vira deuses. Senão vira deuses. Por isso que existe todo um processo rígido, toda a questão processual, formal e material que tem que ser observada pelos aqueles entes que representam o Estado, no caso, dentro do judiciário, juízes e tudo mais. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, que vai analisar tudo isso amanhã. O Conselho Nacional de Justiça ele é composto por 15 ministros. O presidente é o mesmo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso. E o corregedor ele é escolhido por quê? Porque ele é o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Desses, 9 são de carreira, são juízes de carreira. Os outros são 2 membros do Ministério Público, 2 membros da advocacia e dois cidadãos da Sociedade de Notório Saber Jurídico. Então, eu reitero, para que haja esse tipo de movimentação no sentido do afastamento desses juízes e desembargadores, dessa juíza, a situação é muito grave. E falo novamente, houve uma certa instrumentalização de suavizar, como é que é? Suavizar, gente? Suavizar, acho que é isso mesmo. Foi com seus... Sabe? A situação. Agora, em relação à fundação, ridículos. Todo o dinheiro, todos os valores que são apreendidos na operação que for, por ordem judicial que for, ela deve, esses valores, todo esse patrimônio, esse inventário que deve ser feito, e não foi feito na Lava Jato. Não foi feito inventário, colocando qual bem que foi apreendido, quando foi apreendido, o valor estimado, para onde foi, como foi, qual destinação e tudo mais. Tinha que ter sido feito um inventário com todos os valores, tudo isso num depósito judicial, bem como o dinheiro em espécie, tudo. E, segundo o que eu li e ouvi, foi uma balbúrdia total. E isso é um ambiente muito fértil para a corrupção. Por isso que eu digo e repito, a situação criminal envolvendo Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e esses e outros, eu acredito que será umas situações graves. E essa fundação, onde pegou valores da Operação Lava Jato para reverter para essa fundação, é uma coisa assim, é uma excrescência jurídica, é uma coisa que não existe. Pelo menos não existia no mundo jurídico até então. Aí você fala assim, não, mas André, mas então quer dizer, por exemplo,
R$ 1 milhão lá de reais estava lá apreendido, o que faz? Esse dinheiro fica em depósito judicial, numa conta de um juiz lá. Ele pode reverter esse dinheiro para algum lugar? Pode. Por exemplo, o Ministério do Trabalho, para uma entidade, uma ONG que faz um trabalho, tudo, toda uma situação de prestação de contas, todo um trabalho, tudo certinho, pode ser feito, mas reverter para uma ONG, onde eles iam administrar, uma ONG não, uma fundação, onde eles administrariam esses valores, eu não sei nem como seria isso juridicamente, para falar a verdade para vocês. Tanto que é uma situação absurda. Então, eu acho que, como eu falo sempre, pode puxar a pena, não vai sair uma galinha, vai sair o galinheiro inteiro dessa situação. Não, só para acrescentar o seguinte, não poderia, o juiz pode até definir algumas coisas, mas não pode definir tudo. Tem que ter acertos com o Ministério Público, etc., mas, sobretudo, é uma decisão que não pode ser tomada a portas fechadas. Ela tem que ter uma transparência no ambiente do judiciário. Criar essa fundação, isso é absurdo. Não, e que já tem um padrão, né? Quer dizer, o juiz sabe, por exemplo, que se receber um pedido da Polícia Federal para que determinado veículo apreendido fique a serviço da força, ele autoriza. Claro. Agora, uma fundação eu não tinha visto ainda. Não, criar uma fundação para como falou o André, eu tenho certeza que isso nunca aconteceu na história da justiça brasileira. E foi feita a revelia. A delação premiada é uma coisa não foi regulamentada no Brasil, não foi regulada, porque havia já a previsão dela num texto legal da Câmara, não é? E quando a Dilma entrou naquele 2013, no desespero, fragilizadíssimo, mandou sacar aquela lei, trazer à tona, arrumaram ali, só que a delação continuou sem regulamentação. Então, aí o pessoal deitou e rolou. Eu acredito que tem que haver meio que um acompanhamento. Desculpa aí.